Bom dia, meus alunos do nono ano, tudo bom, galerinha? E aí, vamos aí para mais uma aulinha nossa, né? Lembrando que as nossas aulas de História e Geografia estão sendo gravadas devido às dificuldades da questão da internet, tá bom, pessoal? Então, para a gente não ter problema, né, de conexão, a nossa aula ficar caindo, né, toda hora e atrapalhando o desenvolvimento da nossa aula, a tia tá gravando. Então, nós vamos aí para nossa aula do dia 19/11. Hoje nós vamos falar do capítulo 15 sobre América Latina, anos recentes, ok? Bom, galerinha, o que falar da América Latina, né? Lembrando aí, o que é América Latina? Qual é a parte do território americano que condiz com a América Latina? A América Latina é aquela parte do continente americano que foi colonizada, né, por portugueses e espanhóis, né? A América Central e a América do Sul. Então, por exemplo, nós sabemos, né, que o território latino-americano ele vai ficar conhecido, né, pelos europeus devido ao expansionismo marítimo, né? Foi o expansionismo marítimo que colocou em evidência para os povos europeus a existência de um novo continente, né? Isso aconteceu no final do século XV, né? Quando diversos navegadores com tripulações vieram para o continente latino-americano à procura de riquezas, né? Então a gente procura lembrar um pouco específico aí da história do Brasil para poder lembrar das características principais. Aqui nós temos, no ano, uma imagem, tá? Do mapa conhecido como mapa de Aldous Miller, tá? Que foi o primeiro mapa mundi que incluiu a denominação América, tá? Ia separar as terras americanas das asiáticas. Desse mapa aqui, que foi o primeiro mapa, né, que usou esse conceito, né, para definir o novo território, né, do continente americano no mapa mundi, hoje em dia só existe um exemplar, tá, que está na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em 2001, ok? Bom, vamos lá, galerinha. Quando a gente fala, né, da denominação da América, ela foi incluída, como eu falei para vocês, no mapa mundi a partir do século XVI, né, quando os europeus vieram para cá para poder explorar as nossas riquezas. Foi através do processo de exploração, né, olha só, duas etapas, primeiro de exploração e depois de colonização, que esses dois processos trouxeram mudanças profundas no grupo dos nativos, né, que eram os nossos índios, né, que nasceram, né, e se criaram aqui no nosso território, junto com as sociedades que vieram para cá fazer um processo chamado de aculturação, certo? Em virtude desses processos de colonização, né, e de heterogeneidade, ou seja, da mistura, né, dos povos aqui que viviam, no final do século XIX foi necessário criar uma denominação para as regiões onde existe o atual México e o sul do continente americano. E aí sim surgiu, né, essa característica de expressão América Latina, porque é proveniente dos povos latinos, espanhóis e portugueses que colonizaram o continente, né, da América Central e América do Norte, tá? Essa expressão América Latina foi empregada pela primeira vez por Francisco Bilbao Barquim, que foi um político chileno, né, que na Conferência de Paris ele utilizou para poder se referir, né, à América do Sul, ok? Vamos lá, continuando aqui. Bom, com o passar do tempo, o conceito de América Latina ele vai ser utilizado também para a criação do marco do panlatinismo. É um movimento que lutava contra as pretensões imperialistas sobre as recém-emancipadas colônias. Ou seja, a princípio, né, esse termo, né, América Latina, serviu para lutar contra a repressão, né, contra a exploração imperial dos países europeus nos países da América Latina. E esse termo América Latina ele vai principalmente ser mais utilizado, mais focado na Segunda Guerra Mundial, ok?
Vamos falar um pouquinho da história agora da América Latina, pessoal. Bom, os estados, né, que até então exploraram, né, os países da América Latina, estavam, na verdade, interessados em quê? Na busca de riquezas e ampliar o seu território, né? Não sei se vocês lembram, mas nós, em pleno século XV, na Europa, né, países como Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, né, estavam em busca de um novo caminho marítimo para as Índias, para que eles pudessem explorar, né, as tão sonhadas especiarias, ouro, para poder cunhar as moedas, né, que era utilizado no mercado comercial da época, né? E também ampliar o seu mercado, né, consumidor, o seu mercado de explorar a matéria-prima, né? Tudo isso mais. Nessa época, né, quando essa política expansionista chegou ao nosso território, eles buscavam atividades que pudessem conseguir o quê? Lucro. Então, começaram, a princípio, a explorar as riquezas como o pau-brasil, o ouro, a prata, né? Foram as atividades primárias, né, que eles trataram de implementar a nível econômico para obter lucros no nosso território. Com o passar do tempo, né, ficou claro também a utilização da escravidão, né? A escravidão um tipo de atividade antiga, né? Desde a época da história antiga, das primeiras civilizações, já se utilizava a mão de obra escrava, né, nos trabalhos. E, a princípio, isso aqui na nossa região, né, na América, foi utilizada a mão de obra dos povos indígenas, porque eles foram submetidos a trabalhos para poder suprir a necessidade de mão de obra para a exploração do pau-brasil, para a construção das primeiras vilas, né, para poder fazer a exploração de alguns tipos de mineral. E depois utilizaram-se da mão de obra dos africanos, né, durante muitos anos aí, por ser também um comércio lucrativo. Pegar africanos na África e trazer para vender para o Brasil se tornou uma atividade muito lucrativa para o tráfico de escravos, né? Bom, galerinha, a estrutura social que estabeleceu nas sociedades americanas gerou características duradouras que estão presentes até hoje na nossa sociedade, como é o caso da desigualdade de oportunidades e do racismo, né? Ou seja, desde a época em que o Brasil colonial utilizava a mão de obra escrava no Brasil, mesmo depois, em 1888, fazendo a emancipação da escravidão, tá? Os sentimentos, as características, né, de desigualdade entre ricos e pobres, de falta de oportunidade de trabalho para quem é menos favorecido e principalmente do racismo, são conceitos que ainda persistem até hoje, né, em pleno século XXI, ok? Vamos lá, galerinha. A escravidão na América Latina, ela sustentou, né, o pacto colonial durante muitos anos. O que foi o pacto colonial? Era um acordo feito, né, entre a metrópole e entre a colônia, aonde a metrópole, que no caso eram as nações europeias, exploravam a colônia, né, fazendo um pacto onde a colônia só poderia comercializar com a metrópole, tá? Tanto na questão de exportar matéria-prima, quanto na questão de comprar produtos industrializados, né? Então, durante muitos anos, foi a escravidão que sustentou, tá? Esse pacto colonial que a gente está tendo aqui, ok? É importante a gente destacar que em algumas colônias, com o passar do tempo, quando houve a introdução da mão de obra africana, a escravização indígena ela vai diminuir, né? Como foi o caso, por exemplo, do Brasil. Por quê? Porque a mão de obra escrava era muito mais lucrativa. Porém, algumas outras colônias, como o Vice-Reino de Granada, a Capitania Geral do Chile, o Vice-Reino do Peru, persistiu com a escravização dos indígenas, tá? Em maior número do que o de africanos, tá? Vamos lá. Outra coisa que a gente vai destacar é que, mesmo após os processos de emancipação política, né, ou seja, dos processos de independência
independência, tá? Em plenos séculos aí, 19, a situação de dependência econômica, ela não vai parar, tá? Muitos países latino-americanos vão persistir ainda numa dominação, né? numa troca de vantagens comerciais muito grandes ainda com suas metrópoles, tá? A exemplo disso é o Brasil. O Brasil, mesmo conseguindo a sua independência política, né? Em 1889 foi proclamada a República no Brasil, o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república. O Brasil ainda continuou dependente de Portugal e só conseguiu mesmo, né, a sua libertação do Reino de Portugal quando ele pagou uma indenização, né? Quando ele pegou um dinheiro emprestado com a Inglaterra para poder pagar o que ele devia a Portugal pela sua liberdade, tá? Outra coisa importante que a gente também vai destacar é que em 1823 o presidente, né, James Monroe, ele vai lançar um conjunto de medidas chamado Doutrina Monroe, tá? Ele era presidente dos Estados Unidos. Qual era o objetivo da Doutrina Monroe? É afastar as metrópoles europeias, tá, da dominação, da exploração dos países latino-americanos. Então, para isso, né, o presidente Monroe lançou esse slogan aqui, ó, a América para os americanos, né? Ou seja, os Estados Unidos, como era americano, ele poderia ter livre-arbítrio de explorar, de comprar e de vender as suas mercadorias aos países latino-americanos, né? De conseguir impor a sua dominação capitalista econômica. E, enquanto isso, os países europeus saíam de fininho, ok? Também vale ressaltar aí, né, que no governo de Theodore Roosevelt, também presidente dos Estados Unidos, ele criou uma política imperialista, onde ele adotou uma política chamada de Big Streak, tá? Onde ele pregava, né, um manso garrote da mão, e deveria cumprir as obrigações financeiras, fazer política que protegesse os interesses econômicos, né, dos países norte-americanos. Então, dessa forma, ele também lançou aí medidas de exploração de algumas colônias americanas, certo? Galerinha, outra coisa que a gente vai destacar é a questão da crise econômica e o aumento da desigualdade social. Como a gente já acabou de falar, né, a desigualdade social foi um presente de grego, né, deixado às nações latino-americanas desde a época da colonização e que persiste até hoje, né? Então, ao longo da história política da América Latina, nós vamos ter vários governos ditatoriais, governos populistas, né? O próprio Brasil, nós não tivemos um governo populista com Getúlio Vargas, nós até já falamos disso. Não tivemos aí um governo ditatorial no período da ditadura militar, né? Então, isso vai acabar causando crises econômicas, desestabilidade monetária, né? E por conta disso, os países latino-americanos vão enfrentar uma série de políticas econômicas, né, de desestruturação, certo? Ingleses e estadunidenses no século XIX souberam aproveitar, né, analisar a América Latina para tirar proveito de várias situações, como são países de economia frágeis, dependentes do capital financeiro, tá? Os governos muitas das vezes são corruptos e são eleitos por políticas, né, que compõem uma elite. As sociedades têm graus profundos de desigualdade e são marcadas pela falta de união em prol de um bem comum. Olha só, por incrível que pareça, né? Essa análise foi feita no século XIX. Não parece que ela cabe direitinho a tudo que a gente está vivendo hoje, não é verdade? E é justamente por essa condição frágil da América Latina se perpetuar que a crise econômica ainda perdura, né, nas nações, nas características aqui das nações da América Latina, tá? Então, desde o século XIX, os países, apesar, né, de alguns deles emergentes conseguirem crescimento na sua economia, a gente ainda vai ter aí países com problemas graves na questão econômica e financeira, certo?
Um deles é o Brasil, né? Que nos 2 mandatos do presidente Lula, né? O Brasil conheceu um período de euforia, onde o presidente, né, conseguiu fazer políticas de incentivo ao consumo com a redução de impostos sobre os produtos industrializados, o IPI, tá? Então, com isso, ele conseguiu dinamizar o consumo e o aumento de compra de eletrodomésticos, de automóveis, materiais de construção, né? Que levaram vários brasileiros a crer que a crise tinha passado. Porém, com o passar do tempo, né, o Brasil vai enfrentar uma recessão econômica muito dura, né? Vai entrar em crise, em colapso financeiro, tá? E o governo brasileiro vai ser acusado de rombo nas contas públicas por adotar medidas populistas sem cautela financeira. Qual vai ser o resultado disso tudo? Desemprego, falência de algumas empresas, né? E a crise financeira se instaurou, então, no Brasil. Vamos falar um pouquinho agora da nossa, né, vizinha aqui, a Venezuela, tá? A Venezuela, ela começou com um período de crise econômica desde a época do governo do ex-presidente Hugo Chávez, né, que faleceu em 2013. Porém, ainda persiste a questão financeira muito dura, né, e uma crise econômica sem precedentes. A Venezuela, por exemplo, chegou ao ponto de não ter falta de abastecimento, ausência de alimentos, olha os supermercados como ficaram, né? Sem ter como ter alimentos. A população perdendo, né? Muito com isso, né? E o que aconteceu com a Venezuela? Quais são as causas dessa crise econômica? Má gestão, né? Olha só, desvio de dinheiro público, corrupção, políticas assistencialistas equivocadas, importação de todos os tipos de mercadoria. Olha só como algumas dessas situações até cabem ao Brasil, não é verdade? Então a Venezuela ainda persiste nessa questão dessa crise econômica, inclusive com vários venezuelanos, né, cruzando a fronteira brasileira para conseguir melhores condições de vida aqui. Não podemos deixar de destacar também a Argentina, tá? Que se arrasta numa crise econômica também há vários anos, tá? Ela não consegue pagar a sua dívida externa, que vem rolando aí, e essa crise econômica, ela contribui para o aumento dos preços dos alimentos, né? Por exemplo, em 31%, 40% nos últimos anos, desvalorização do peso argentino, que é o dinheiro, entendeu? E com isso, a classe média ela vai encolhendo cada vez mais, ok? Bom, galerinha, para fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre a desigualdade social, né? Que é o nosso presente de grego aí deixado pelas colonizações, né? Pelos colonizadores europeus, que persiste até hoje, né? A crise econômica, a instabilidade política, todos esses fatores resultam no quê? Infelizmente, no índice de aumento da pobreza nos países da América Latina, certo? Com a questão do aumento da pobreza, outra questão que a gente vai destacar é a questão da violência, né? A gente sabe que o aumento da pobreza, né? O aumento da desigualdade social, a falta de gestão pública para os recursos públicos que atendam, né, às necessidades da população, leva com que a maioria da população, de maneira, né, inconsequente, acabem fazendo questões de violência, né? Tráfico de drogas, roubo de carro, roubo de mercadoria, né? Então, por exemplo, a América Latina, ela infelizmente está nesse ranking da questão da violência, principalmente por conta da questão, né, da droga. O México, por exemplo, até destaca aqui, ó, a violência no México ligado ao tráfico de drogas mata milhares de pessoas todos os anos, né? Não só o tráfico de drogas, mas o tráfico de pessoas também, né? Então, assim, Brasil, Colômbia, México, né, Venezuela respondem por cerca de 25% dos assassinatos que acontecem no mundo, né? Isso tudo por quê? Má distribuição de renda, pobreza endêmica, falta de infraestrutura, tráfico de drogas, grande quantidade de armas em poder da população,
né? O aumento, né, da violência das milícias, né? Que isso também acontece em outros países e aqui no Brasil também, ok? Bom, nono ano, a tia tá deixando o roteiro para vocês poderem realizar as atividades, tá? Façam com cautela, com calma. Qualquer dúvida, a tia tá disponível no canal Tira Dúvida, ok? Um beijo!